com a Clarissa Oliveira, que tá doida para falar de eleição na Câmara dos Deputados, que a coisa tá ficando até caricata, tá ficando emocionante, né, Clarissa? Mais cedo a gente estava acompanhando a coletiva do presidente atual da Câmara, o Rodrigo Maia, e ele não tá escondendo, né, o tom dele em relação a essa disputa. Ele que, por enquanto, ainda não tem um candidato. Eu gostei muito dessa aspa, em que ele diz que essa pata do governo dentro da Câmara dos Deputados vai ser muito ruim para a democracia. Que animal é esse que ele tá chamando o governo, hein, Clarissa? Boa noite, boa tarde para você. Olá, boa noite ou boa tarde, né? Como prefere o Cris, Bel. Olha, gente, eu não sei vocês. Quem está acostumado a assistir essas entrevistas coletivas do Rodrigo Maia sabe que geralmente ele chega com aquela cara de poucos amigos, distribui uma meia dúzia de patadas também nos jornalistas. Quando ele recebe alguma pergunta que ele não gostou muito, a resposta é torta mesmo. É um festival ali de alfinetada normalmente. Só que nada como uma campanha para melhorar o humor de uma pessoa, né, meu pessoal? Rodrigo Maia estava uma fofura só na entrevista coletiva de hoje, mas era um festival de agrados e carinhos com os jornalistas que eu fiquei bastante impressionada. Só não tinha carinho, obviamente, para o presidente Jair Bolsonaro e o governo do presidente Jair Bolsonaro, que está articulando a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara. O que eu acho que foi mais importante ali na fala de Rodrigo Maia foi ele tentar apontar o dedo para o governo, dizendo que haveria um uso da máquina governamental para garantir a indicação de um aliado do governo no comando da casa. Fato, a gente sabe que nos bastidores há uma movimentação muito grande do Palácio do Planalto em torno de Arthur Lira, com a incumbência, por exemplo, ao deputado para que ele negocie emendas parlamentares, ou ainda para que ele próprio participe da discussão sobre distribuição de cargos. A gente sabe também que o governo federal está planejando uma reforma ministerial que agora está prometida ali para entre fim de janeiro e começo de fevereiro, de preferência, segundo o presidente Jair Bolsonaro é indicado ali nos bastidores. Isso ocorreria depois da definição da eleição para a presidência da Câmara e do Senado. De qualquer forma, gente, eu achei que Rodrigo Maia está procurando, então, ter uma imagem ali de independência em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, pregou muito isso na conversa com jornalistas e deu a clareza de que esse vai ser o tom desta campanha. Só que até agora a gente não tem candidato, né, gente? Essa demora do grupo dele em indicar um nome já está mobilizando algumas pessoas ali a defenderem, por exemplo, que o Rodrigo Maia busque patrocinar uma novidade, com o argumento de que os candidatos colocados até agora estão custando a empolgar e que a perda de apoio para Arthur Lira está cada vez mais intensa. Pois é, né, Clarissa? Porque tudo bem que o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre até esperavam ali a possibilidade de poder disputar uma reeleição lá no Congresso Nacional. Mas o problema é que assim, eles não se organizaram para um plano B, parece, né? Principalmente o Maia. Ele me parece perdidinho. Era para, a partir do momento que o STF decidisse por sim ou por não em relação a ele, que se não houvesse a possibilidade de reeleição, como não há, ele já lançasse alguém, ou pelo menos a coisa estivesse um pouco mais organizado, né? Pelo menos me parece que, assim, ele fala, mas meio que no vazio. Não existe ali um nome muito certo para que ele possa, inclusive, lançar e apoiar nessa disputa pela sucessão dele, né? Isso porque ele chegou e Olha, disse, eu Cris, nem queria mesmo, né? Depois que saiu a decisão do Supremo, né, Clarissa? olha, gente, eu acho que isso é parte da estratégia de Rodrigo Maia para a eleição da presidência da Câmara. Por quê? Ele dizia lá atrás que ele não era candidato, mas nos bastidores ele deixava correr solto entre os aliados dele que ele poderia, sim, eventualmente disputar um novo mandato à frente da Câmara dos Deputados. E agora, enquanto ele não amarra o apoio dele a um ou outro candidato, ele cozinha os demais interessados de forma que eles continuem orbitando em volta dele, ou seja, ele amarra ali um grupo que promete alguma fidelidade. A gente sabe que já houve aí uma perda do Republicanos no grupo de apoio ao presidente da Câmara, que alegou justamente a dificuldade aí de garantir uma indicação de Marcos Pereira, que é um postulante à presidência da Câmara, gostaria de ter disputado com o apoio de Rodrigo Maia, acabou saindo. Agora a gente sabe que isso tem a ver
com o assédio do Palácio do Planalto e a movimentação feita por Arthur Lira junto a outros partidos para tentar construir a sua própria candidatura. Então, me parece que Rodrigo Maia demora para indicar um nome até que ele consiga amarrar de maneira mais eficaz, mais concreta, os outros partidos que orbitam em volta dele, muitos deles com propostas de candidatura. Lembrando, tudo aí tem uma fatura a ser negociada. Qualquer coisa, qualquer apoio que o grupo de Rodrigo Maia receba agora vai ter uma cobrança lá na frente. Por exemplo, com a indicação de cargos na mesa diretora da Câmara. É assim que a negociação funciona, ou ainda com o compromisso do novo presidente da Câmara em pautar temas de interesse dos partidos que toparem aderir a esse grupo político. Ou seja, tem uma negociação para ser feita, e enquanto o Rodrigo Maia não escolhe um nome, ele consegue manter os outros interessados em emplacar o seu próprio candidato ali orbitando em volta dele. A gente sabe que existem opções do próprio DEM, que é o caso de Omar Nascimento, mas há também um movimento muito forte em torno de Aguinaldo Ribeiro, que é do PP. Baleia Rossi vem sendo alisado ali pelo presidente da Câmara há muitos meses, mas a gente sabe que a chance ali é um pouco menor, considerando que há um movimento forte no Senado por uma indicação do MDB, perdão. Portanto, pode ser que Baleia tenha que abrir mão para fortalecer uma candidatura do seu partido no comando do Senado. Então, há ali uma especulação muito forte em torno do nome de Aguinaldo Ribeiro, mas nada é garantido. Tudo isso depende também do andamento das negociações no Senado, porque, como eu disse, toda vez que um partido consegue avançar na negociação lá, ele pode ter que abrir mão de alguma coisa na Câmara e vice-versa. Lembrando que não se trata apenas da presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Toda a composição da mesa diretora está em jogo, o comando de comissões importantes começa a ser negociado agora. Isso tudo pode, sim, definir a capacidade de cada um desses partidos influenciar todo o processo legislativo durante a próxima legislatura. Então, é uma negociação difícil de ser feita. Não acho que há um despreparo de Rodrigo Maia em colocar um nome, sim, uma estratégia em tentar amarrar as pessoas em volta dele para depois decidir o que cada um vai levar nesse bolo. Exatamente, né? E o presidente Jair Bolsonaro, que até então tinha um discurso de que se manteria distante, né, das disputas no legislativo, agora já jogou esse discurso totalmente para o lado, está apoiando o nome do candidato Arthur Lira, isso está muito aberto. A demissão ontem, né, Clarissa, do ministro do Turismo, expôs de uma forma muito clara qual é a estratégia do governo. O ministro saiu fazendo ataques contra o articulador do governo, que é o ministro General Ramos, mas que só faz o que faz com o aval do presidente da República. Então, a estratégia de Ramos é a estratégia do presidente Jair Bolsonaro, e isso ficou muito claro após essa mensagem, essa troca de mensagens no grupo de WhatsApp, que acabou terminando aí com a demissão do ministro do Turismo. E aí, tem alguns personagens, só para a gente amarrar aqui a nossa conversa, porque o Vitor Lupato já está aqui tentando me sinalizar para eu parar de falar, viu, Clarissa? Mas é só para a gente amarrar mesmo. Você citou vários nomes. Tem o Marcos Pereira, por exemplo, que já se dissociou do bloco do Rodrigo Maia e que é o atual vice-presidente da Câmara dos Deputados. E o Aguinaldo Ribeiro, que tem uma situação muito específica, né? Porque ele é do mesmo partido do Arthur Lira. E aí pode ser que migre de partido. Já houve, inclusive, informação veiculada por colegas na imprensa de que o PSL, o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, estaria ali de braços abertos, por exemplo, para receber o Aguinaldo Ribeiro, e isso pode mudar um pouquinho o jogo daqui para frente também, né? Eu acho que isso tudo enfraquece, na verdade, a candidatura de Aguinaldo Ribeiro. Acho que por isso que começou a aparecer nos últimos dias essa especulação sobre um eventual apoio de Rodrigo Maia a um quadro novo, um nome novo. O que me chama a atenção, gente, pode ser só impressão minha, eu não tenho uma apuração aí nesse sentido, mas é só uma desconfiança. Eu não sei se vocês perceberam, cadê o PL nessas negociações? Eu estou achando o PL muito quieto. É um partido que tem uma bancada importante, tem um papel importante no Centrão, está muito quietinho, não sei não. Eu sempre desconfio quando tem muito silêncio, porque essa coisa de muito nome aparecendo, todo mundo se coloca candidato, a gente sabe que candidato inexperto
se coloca no último minuto só para não ser alvo dos adversários. Toda regra tem sua exceção, claro. A gente vê o próprio Arthur Lira, que está aí correndo por fora faz muito tempo. Agora, voltando só um minutinho assim, naquela coisa do WhatsApp do Marcelo Álvaro Antônio, gente, olha, se não fosse uma coisa tão recorrente, esse tipo de gafe, esse tipo de história no governo do presidente Jair Bolsonaro, você sabe que eu era capaz até de desconfiar da veracidade dessa polêmica de WhatsApp? Porque imaginar que depois de tudo que já aconteceu, da história da Maria Fofoca, do Ricardo Salles, dos bate-bocas do Guedes, depois do presidente Jair Bolsonaro ter feito uma reunião com os ministros pedindo que eles lavassem a roupa suja em casa, vir essa história, para mim, parecia até meio caricata, sabe? Como se, deixa eu fazer isso de propósito, porque assim, o ministro do Turismo aceita uma missão ali de se colocar como vítima do processo, porque assim, o presidente Jair Bolsonaro pode dar para o Centrão uma sinalização de que, olha, gente, calma, eu estou prometendo um monte de ministério para vocês, eu vou entregar, ó, já estou até tirando esse aqui para liberar o espaço para vocês, tá bom? Mas a gente só vai fazer as indicações lá na frente. Não sei, gente, pode ser tudo meio teoria da conspiração, mas chega uma hora que a história é tão mirabolante que nem parece de verdade.